Olá, sejam muito bem-vindos à TV Humana, a mais um episódio do nosso programa Diálogo Saudável, Nutrição em Pauta. Nesse espaço aqui, nós falamos um pouquinho de tudo de alimentação e nutrição. E hoje o tema é ovo. Será que comer ovo todos os dias realmente faz mal para a saúde ou aumenta o seu colesterol? Precisamos descartar a gema e comer só a clara? Então fica aqui que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que gera bastante dúvida ainda. Eu sou a Raquel Gonçalves, sou nutricionista, trabalho na área clínica, tenho mestrado e doutorado nessa área e faço atendimento nutricional. E o nosso objetivo aqui nesse programa é exatamente desvendar alguns mistérios, algumas dúvidas e curiosidades em torno da alimentação e nutrição e que eu possa aqui compartilhar meu conhecimento nessa área com vocês, desmistificando muita coisa que envolve alimentação e nutrição. Então vamos lá, começando pelo nosso tema principal de hoje, que é falar um pouquinho sobre ovo. Antes de falar se o ovo faz mal ou se o ovo faz bem para a saúde, vamos começar falando do que é o ovo, né? Que é um alimento, para a gente, considerado um alimento muito importante, muito nutritivo. O ovo ele tem na sua composição, na clara, que é a maior parte do ovo, bastante proteína, e aqui a principal proteína do ovo, que se fala bastante dela, é a albumina. Então o ovo, não só a albumina, né? A gente tem outras proteínas também. Mas a clara do ovo em essencial, ela é uma fonte proteica bem importante na nossa alimentação, e eu diria de passagem, o ovo pra gente, na área da alimentação e da nutrição, ela é considerada a proteína do ovo, ela é considerada uma proteína de alto valor biológico, ela é considerada uma proteína padrão. Então, quando nós vamos avaliar se um alimento ele tem uma boa qualidade proteica, normalmente uma das formas é comparar o perfil de aminoácidos, né, o perfil da qualidade daquela proteína com o perfil de aminoácidos da albumina ou do ovo. Então, a proteína do ovo é uma proteína de boa qualidade e que pode e deve estar presente na nossa alimentação como uma boa fonte proteica. Pois bem, tirando proteína do lado, vamos focar na gema do ovo. A gema do ovo, ela contém também proteínas ali, mas também uma fonte importante de gordura. E nessa gordura que vem dentro do ovo, ela vem carregada de várias outras coisas ali dentro que também é muito importante para a nossa saúde. Ela carrega vitamina, em especial a vitamina A. Então a gema do ovo, inclusive, ela é amarela por uma dessas características de ter beta-caroteno, vitamina A, presente ali na sua composição. Então a gema do ovo na nossa saúde Então a gema de ovo, ela é uma fonte importante de vitamina A na nossa dieta. E diga-se de passagem, vitamina A é uma vitamina muito importante para a nossa pele, cabelo, visão, né? A gente precisa de vitamina A para que a gente tenha uma boa saúde ocular e também que nosso sistema imunológico funcione de forma adequada. E aqui vale lembrar que além da vitamina A, na gema do ovo nós também encontramos colina e fosfolípides, que são nutrientes importantes para a nossa saúde cerebral, principalmente a formação aí do cérebro do bebê. Então, quando a criança está se alimentando, começando a colocar alimentos ali no seu dia a dia, a gema do ovo é um aliado interessante como fonte de colina e fosfolípides. E para os adultos também, porque ajuda na função cognitiva aí do nosso cérebro. Então, isso é super importante. Mas agora vamos falar num ponto importante, que é o famoso colesterol. Então, a gema do ovo, realmente, ela é uma fonte importante de colesterol. Nós temos ali, em um único ovo, nós alcançamos a nossa necessidade diária de colesterol facilmente. Então, realmente, a gema do ovo, ela é riquíssima em colesterol. Mas será que este colesterol presente na gema do ovo, ela realmente tem capacidade, ou ele tem realmente capacidade de aumentar o nosso colesterol sanguíneo? Porque no final das contas é esse que vale, não é? A gente manter os nossos níveis adequados e saudáveis do colesterol sanguíneo. E hoje nós já sabemos que não existe uma correlação direta entre consumir ovos, colesterol presente na gema do ovo, e o aumento do seu colesterol sanguíneo. Ah, mas antigamente se falava tanto que não podia comer ovos em excesso porque aumentava o colesterol, e aí as pessoas tiravam a gema, faziam um bolo só com clara de ovo, ou preparava 2 ovos ali estrelados e tirava a gema de um para comer uma gema só, porque o excesso de colesterol ia fazer muito mal.
Bom, naquela época, há um bom tempo atrás, esses estudos eles não levaram em considerações outros fatores importantes de alimentação e estilo de vida, quando chegaram a essas conclusões de que comer ovo aumentaria o colesterol. E esses estudos eles foram revisados, atualizados, e hoje nós já sabemos que comer ovo não é o principal fonte, vamos dizer assim, ou razão de aumento de colesterol sanguíneo. O que nós sabemos que, muitas vezes, o que vem acompanhando esse ovo é que é o problema. Então, as pessoas comem ovo normalmente acompanhada com bacon, ou elas comem ovo acompanhado de muita manteiga, ou de outros tipos de alimentos, que aí sim, a gente entra numa outra situação, que podem sim contribuir para o aumento de colesterol sanguíneo. E aqui eu vou chamar a atenção de duas coisas que são diferentes, né? Que muitas vezes a gente confunde um pouco. O colesterol que está presente no alimento não é a mesma coisa, ou seja, não é o mesmo colesterol que está na nossa corrente sanguínea ali. O nosso colesterol sanguíneo, ele é produzido pelo nosso organismo, pelo fígado. E nós precisamos desse colesterol. Então, existe a necessidade, sim, de nós consumirmos através da dieta alimentos que tenham colesterol, isso faz parte, porque nós também precisamos ter uma boa produção de colesterol, claro que dentro tudo aqui da normalidade, para que a gente tenha uma função plenamente alcançada do colesterol no nosso corpo. Então, o colesterol sanguíneo ele está envolvido diretamente na produção de vários hormônios. Nós sabemos que quando a gente toma sol, por exemplo, para sintetizar a vitamina D, é o colesterol que está presente na nossa pele que está envolvido nessa síntese de vitamina D, então não podemos descartar essa questão também. Sabemos que o colesterol está presente nas membranas celulares de todas as nossas células do nosso corpo, então eles têm que estar ali. Colesterol não é de tudo ruim, né? Durante muito tempo se falava muito que colesterol era algo péssimo e hoje a gente sabe que não é. Claro que a gente tem que estar sempre falando aqui na história do equilíbrio. Bom, e aí retomando, claro que a gente sabe que alguns alimentos que nós consumimos na nossa dieta vai ter sim um impacto no aumento de colesterol sanguíneo. O nosso fígado ele vai produzir mais colesterol. E aí o excesso de colesterol também não é nada interessante. Mas não é necessariamente o colesterol presente no alimento, por exemplo, na gema do ovo. Nós sabemos que o colesterol do ovo já não é vilão assim como se falava antigamente, mesmo contendo bastante ali. Portanto, se eu tiver um consumo na minha alimentação de alimentos que são fontes de gordura saturada ou de gordura trans em quantidades excessivas, esses sim são os verdadeiros vilões do aumento dos nossos níveis sanguíneos de colesterol. E onde estão esses alimentos, não é? Que são fontes de gordura saturada, que são fontes de gordura trans. E aqui eu já falei um deles, né? Bacon, que são as gorduras de origem animal, né? Saturadas a gente encontra bastante em gorduras de origem animal. Então, bacon, manteiga, as carnes gordurosas, a pele das aves, enfim, que tem bastante gordura. Essas são fontes importantes de gordura saturada. E essas gorduras realmente nós precisamos controlar na alimentação, porque o excesso delas realmente é prejudicial para a nossa saúde. E também encontramos gordura saturada em alimentos de origem vegetal. Por exemplo, a gordura de coco. A gordura de coco, inclusive, ela fica com um aspecto mais denso, mais cremoso, quando a temperatura está um pouquinho baixa, exatamente porque ela tem uma quantidade bem significativa de gordura saturada ali. Então, gordura de coco em excesso também pode contribuir para esse quadro. E aí a gente tem que ficar atento nessa situação também. Além disso, que eu acho que é o principal aqui dessa história, são as gorduras trans. As gorduras trans, elas estão presentes majoritariamente nos alimentos industrializados. E ela é formada durante o processo de produção, de processamento, de industrialização de vários alimentos, claro, que contém gordura na sua composição. Então, aí mora o perigo, nós consumirmos alimentos industrializados, empacotados, enfim, com muita frequência, em grande quantidade, e aí sim isso vai contribuir para que a gente tenha um problema associado ao consumo aí descontrolado das gorduras. Então a gente precisa, na verdade, saber controlar de onde estão vindo as gorduras da nossa dieta de forma equilibrada, para que isso não aconteça, para que a gente não tenha problemas do consumo delas. Pois bem, então vamos retomar aqui de novo a história do ovo. E quanto de ovo que a gente pode comer por dia que não vai ter prejuízo para a nossa saúde? Hoje já se fala que assim, se nós consumirmos em torno de 2 a 3 ovos todos os dias, não teremos problemas com aumento de colesterol.
Mas aqui eu coloco um parênteses, claro que tudo isso precisa ser individualizado. Por quê? Nós temos pessoas que muitas vezes têm uma hipercolesterolemia familiar, genética, e que aí esse aumento de colesterol é muito elevado e nós precisamos olhar como é que está a alimentação dessa pessoa como um todo. Lembrando que a gema do ovo, como eu falei há pouco, é fonte de gordura, então nós precisamos também controlar isso, não é? Então, assim, de 2 a 3 ovos, nós estamos falando aqui de pessoas saudáveis, em que a gente não tem muita preocupação em relação à alimentação, enfim, no seu dia a dia. Não que a gente não tenha que ter, né, esse controle aí da qualidade do que se come, mas a gente não tem uma preocupação muito específica em relação à gordura realmente vinda da dieta. Então, consumir esse ovinho no horário de café da manhã, 2 ou 3 ovos ali todos os dias, tá ok. Mas aqui eu também vou chamar a atenção para um outro ponto, que é a forma como esse ovo é preparado. Então, a melhor forma de preparar esse ovo para que a gente não agregue gordura extra na nossa dieta é simplesmente quebrá-lo numa frigideira com uma quantidade mínima de óleo ou de manteiga ou de azeite ali ao fundo da frigideira. Eu diria assim, só uma passadinha mesmo para o ovo não grudar e só. Ou então, a gente faz um ovo mexido, ou a gente faz um ovo cozido, ou nós realizamos o ovo cozido na água, que é o famoso ovo pochê, que também é uma forma muito interessante de preparo dos ovos. Então, essas são formas interessantes de se preparar ovos e consumi-los aí de forma regular na nossa dieta. E as pessoas que consomem 10, 12, 15 ovos por dia, será que aí tudo bem também? Aí, nesse caso, a gente chama atenção aqui para um outro aspecto que vale lembrar sempre na questão do equilíbrio da nossa alimentação. Quando eu coloco uma quantidade exagerada de um determinado alimento na nossa dieta, automaticamente eu acabo causando um desequilíbrio. Então, eu tenho uma quantidade exagerada de ovos, eu tenho uma quantidade exagerada, portanto, às vezes de proteína, de gordura, porque lembrando que a clara de ovo tem proteína, mas a gema tem bastante gordura, né? Então, é algo que a gente precisa ficar atento também em relação a isso. Então, neste caso, não é recomendado e não é saudável a gente consumir esses alimentos dessa forma em grande quantidade. Ele pode estar presente na sua dieta no dia a dia, mas lógico, num contexto, né, de alimentação saudável, de uma forma de preparo mais adequada e sem exageros, né? Bom, um outro ponto aqui que eu queria falar sobre os ovos, que também, aproveitando que nós estamos falando de ovos aqui, é o cuidado que nós precisamos ter com esses ovos na hora de prepará-los. Por quê? O ovo, ele precisa estar bem cozido, tanto a gema quanto a clara. E aqui eu chamo a atenção de novo na questão do preparo do ovo, porque a gente tem presente na clara do ovo e na gema do ovo em maior quantidade até, e na casca também, a famosa salmonela. E o que é a salmonela? A salmonela é uma bactéria que está presente em uma boa parte dos ovos, os ovos, né, e a carne de frango, ela vem contaminada com salmonela, e essa salmonela está ali. Quando nós cozinhamos esse ovo e garantimos que a clara e a gema estão totalmente cozidas, essa bactéria ela é morta ali naquele momento e não há problema nenhum para a nossa saúde. Mas, se esse ovo tiver com gema mole, principalmente gema mole, a bactéria com certeza está viva ali dentro. E aí, dependendo da quantidade de bactéria dentro dessa gema mole, ou do estado de saúde que você está naquele momento, você pode ter uma intoxicação alimentar grave. Pode iniciar com vômito, diarreia, um mal-estar no corpo e aquilo ali ser medicado, tomar soro, pronto-socorro e passar, mas nós temos casos na literatura de realmente morte oriunda, né, do consumo de ovos ou de preparações à base de ovos ou frango contaminados com salmonela, e aí você desenvolve um quadro de salmonelose, né, que é um quadro de intoxicação alimentar aí que é perigoso. Então a gente precisa realmente ficar sempre atento em relação a isso quando nós consumimos ovos. Enfim, para fechar aqui, o ovo é um alimento muito importante presente na nossa dieta. Se você gosta, faça uso dos ovos. Pode comer todos os dias, de manhã, de tarde, na hora do almoço. Não há problema nenhum, muito pelo contrário, ele vai te fornecer vários nutrientes aí importantes, mas é claro, sem exagero. Sem estresse, né? Também a gente não precisa ficar preocupado com isso, mas também não vamos comer 10 ovos todos os dias. E aqui eu chamo de novo a atenção para a questão da dieta ou da alimentação ser sempre individualizada. Então, quando nós tratarmos de pessoas que têm algum problema de saúde ou alguma orientação que tem que ser diferenciada, aí nós precisamos ter um outro olhar. Mas para pessoas que são saudáveis, que não há nenhuma restrição alimentar,
ok consumir ovo todos os dias sem problema nenhum, muito pelo contrário, ele é muito bem-vindo para quem gosta. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final do vídeo, espero que tenha gostado e fique atento aos próximos episódios, porque cada episódio eu trago aqui um assunto novo, um assunto interessante ou de curiosidade ou de alguma polêmica, enfim, que está por dentro aí da alimentação e nutrição no nosso dia a dia. Eu te aguardo nos próximos episódios.